A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. É com muita alegria que estamos começando mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas das lições bíblicas publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2025 com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos sob orientação do pastor José Gonçalves. E veremos hoje a lição de número 5, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 3 de agosto do ano de 2025. E o nosso tema será uma igreja cheia de amor. Antes de nós começarmos e adentrarmos nas leituras dos textos bíblicos e dos comentários, gostaríamos de pedir você que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Está aqui aparecendo o link de todas elas. Se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, a sua curtida, seu nome, a cidade, o nome do seu pastor, a igreja de onde você está nos assistindo e colaborando com o Reino de Deus. Se inscreva também e peça para entrar aí no nosso grupo de WhatsApp. Lá nós estaremos nos engajando, trocando experiências e com toda certeza estaremos sendo edificados mutuamente para a glória do Filho de Deus, Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré. Uma igreja cheia de amor. Textual. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo de número 32. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 ao 37. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo nessa oportunidade nosso irmão, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Floresta, pastor Edivaldo Rodrigues. Meu amado, meu querido pastor, deixe sua saudação inicial e suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, evangelista Jadson, evangelista Rafael, aos amados irmãos que acompanham via aí as mídias, o YouTube, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma grande alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, nesta oportunidade, falar acerca desta quinta lição, uma igreja cheia de amor. Nesta lição, nós vamos entender acerca desse amor. Eu achei muito interessante porque a lição de número 4, nós tratamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E nessa, nós trataremos de uma igreja cheia de amor. Não tem como ter uma igreja cheia de amor se não formos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Meu amigo, evangelista irmão Rafael Cavalcante, seja muito bem-vindo para mais uma de nossas aulas, meu amado. Sua saudação, suas notas introdutórias, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição nesse dia é o amor. O amor, eu gostaria de destacar 4 verdades sobre ele. Primeiro, é a mãe de todas as virtudes. Quando Paulo enumera a lista de itens que compõem o fruto do Espírito, ele coloca o amor em primeiro lugar, porque o amor dá origem aos demais gomos do fruto do Espírito. Em segundo lugar, o amor
é a maior qualidade de um cristão. 1 Coríntios 13, verso 13. 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor, mas a maior delas é o amor. Em terceiro lugar, o amor é o que identifica o discípulo de Cristo. Jesus diz em João 13, verso 35: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. E por fim, o amor é a maior prova de que alguém é filho de Deus. 1 João 4, versos 7 e 8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus, porque Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. A essência do caráter de Deus é o amor. Gostaria de introduzir, nessas nossas notas prefaciais da lição que agora estamos estudando, a definição de um amor para além da perspectiva ocidental moderna. Quero lhes dar a perspectiva histórica de que o amor, na visão da cultura dos povos do Antigo Oriente, é mais do que um sentimento. O amor é um comportamento. Uma demonstração de um amor genuíno à luz da Bíblia Sagrada não se trata tão somente de demonstração por palavras, de empatia, simpatia, ou ao contrário disso, antipatia. Nós estamos tratando aqui de uma maneira de enxergar o próximo, à luz que a Bíblia nos concede aos nossos olhos, e assim praticarmos o amor. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37, o texto base de nossa reflexão bíblica nesta ocasião, nos vai indicar uma comunidade cristã primitiva, marcada por 3 marcas indeléveis: o amor, a generosidade e a fé. Era uma igreja recém-nascida, inaugurada em Atos, capítulo 2, versículo 4, quando a Bíblia nos dá a seguinte sentença: todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em novas línguas. Portanto, o que nós podemos distinguir que o falar em novas línguas nada mais, nada menos foi do que um primeiro sinal da unção do Espírito que estava sendo derramada de maneira plena sobre eles. Mais do que falar em línguas, esta igreja mostrou-se ser uma igreja unida de coração e alma, versículo 32. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que praticava a generosidade de maneira radical, versículos 34 e 35. E uma igreja que, cheia do Espírito Santo que estava, possuída do amor de Cristo, era uma igreja que testemunhava com poder, graça e ousadia o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1. O amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Pastor Edivaldo. Meus amados, aqui neste ponto nós vemos que uma igreja que enfrentava os seus problemas, iniciando 120 irmãos, mas crescia, né? Na comunhão emocional, na comunhão doutrinária. Então nós vemos tudo isso nessa igreja de Atos 4 e na igreja de Jerusalém, né? Então, este amor manifesto, o crescimento da igreja cristã, conforme também está escrito em João capítulo 3, versículo 4, com o mandamento, ela crescia acionada pela ação do Espírito Santo. Unidade em comunidade. Aquela comunidade do primeiro século, greco-romana, tinha também os gentios, né? E nós vemos isso aí também em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que foram separados os irmãos para cuidarem das viúvas. Então, tinha partilha radical dos bens, meus amados irmãos, aqui nesta igreja. Mas, de certo, uma igreja que enfrentava todos esses desafios, todos esses problemas, crescia, mas cresciam porque tinha a ação direta do Espírito Santo na vida dos crentes. Graças a Deus. Evangelista Rafael. A igreja, que é um plano de Deus desde a eternidade, que foi anunciada por Jesus em Cesareia de Filipe, que foi comprada com sangue na cruz do Calvário e que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Esta igreja cresceu, mas cresceu sobre um fundamento sólido, Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, verso 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E por que ele é o fundamento? Porque começou com ele, depois ele passou a ter 12 apóstolos, depois a Bíblia fala de 70 discípulos,
Depois a Bíblia fala de quase 120 que receberam em primeira mão o poder do Espírito Santo. Depois, com a primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se convertem. Depois, numa outra ocasião, Pedro prega novamente e se converte, Atos 4, verso 4, número de quase 5.000 irmãos, e assim a igreja ela continuou crescendo. E hoje são milhões de pessoas por todo o mundo. É semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, conhecida na região de Israel, mas que ao ser plantada se torna uma árvore de 3 até 4 metros. Assim a igreja começou pequena, começou com Jesus, mas foi crescendo, crescendo, e hoje é grande em todo o mundo para a glória de Deus. E esse crescimento da igreja também é cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Porque em Gênesis 22:17, Deus disse a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Uma descendência numerosa como a areia do mar, isso apontava para uma descendência terrena, que é Israel. Mas quando Deus fala das estrelas do céu, Deus apontava para uma descendência celestial ou espiritual, que é a igreja. Porque a Bíblia diz em Gálatas 3:7 que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então esse crescimento da igreja é cumprimento de uma promessa ao patriarca Abraão também. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e ele dá crescimento à igreja de Deus. A igreja recém-inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estava na condição demográfica de 120 pessoas reunidas naquele cenáculo. As primeiras pregações do santo apóstolo Pedro nos dão nota, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, que esses quase 120 chegam ao número de quase 8.120 irmãos. Portanto, um crescimento exponencial, extraordinário, uma espécie de progressão aritmética extraordinária, um milagre da ação do Espírito Santo através da instrumentalidade dos seus santos servos. O que nós podemos destacar, à luz do versículo 32 de Atos, capítulo 4, texto base de nossa lição, é que aquela igreja crescia em 3 perspectivas. Numa perspectiva espiritual, relacional e comunitária. Portanto, não era um crescimento que só podia ser constatado do ponto de vista aritmético ou numérico. Era um crescimento constatado pela qualidade do evangelho que eles praticavam. Era um crescimento em unidade espiritual, pois o texto vai dizer, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, não era uma multidão desorganizada, mas uma comunidade unida pela unção e a capacitação do Espírito Santo. A igreja estava unida e convergida em propósitos, em fé e em amor. Era um crescimento em generosidade e amor prático. Olha o que o texto nos assevera. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, eles estavam dispostos a abrir mão da totalidade de tudo que possuía em prol das necessidades daqueles que estavam vivendo uma condição de menor favorecimento. Esse espírito de generosidade era o produto, o fruto do amor de Cristo, plantado pela pregação do Evangelho de cada um dos recém-conversos ao Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro aspecto interessante nós notarmos no versículo 32 é que era um crescimento em comunhão verdadeira. Tudo, porém, lhes pareciam comum. Ou seja, eles viviam uma comunhão autêntica. Eles dividiam propósitos, eles dividiam a ideologia e eles dividiam também os bens que possuíam. Ou seja, eles não estavam praticando o evangelho na perspectiva tão somente semântica, teórica, abstrata. Eles realizavam o evangelho e experimentavam com suas doações uma comunhão perfeita e plena. Ou seja, era mais do que encontros religiosos. Eles estavam ali formando objetivamente uma família espiritual. O crescimento da igreja passa exatamente por esses princípios ou pressupostos, quais sejam relacionamentos reais, partir entre os necessitados, cuidado e discipulado pelos pastores da igreja. Ponto número 2, pastor Edivaldo, os desafios
do crescimento? Pois bem, os desafios, né, do crescimento. E o evangelista Rafael nos disse, né, pelo crescimento, nós vemos que lidar com 120, a priori, né, ou a princípio, logo em seguida, quase 3.000, depois 5.000. Então, só aí tinha uma igreja com mais de 8.000 pessoas, ou mais de 8.000 crentes. Mas e esses desafios, como eram? Seriam os mesmos de 120, de mais 3.000 e de mais 5.000. Qual seria o desafio que a igreja do primeiro século, ou a igreja de Atos 4 de Jerusalém, enfrentavam, que talvez nós não enfrentamos? Pois bem, aqui, neste ponto, acredito que o desafio de lá poderia ser o mesmo daqui, de hoje. Só que, naquele contexto, o amor sobejava. Hoje, o contrário do amor para nós hoje seria o egoísmo. E o egoísmo atrapalha o crescimento. Quando o egoísmo toma o lugar do amor. Quando o ego infla, o amor diminui ou quase não aparece. Então, nós precisamos entender que uma igreja fragmentada, uma igreja dividida, o amor não está patente, latente no meio dos irmãos. E somente através do amor cristão que a igreja experimenta estes desafios e saem lá na frente, superam os desafios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em muitas igrejas há confusão porque o Espírito Santo não domina as ações dos crentes daquela comunidade. Infelizmente. Evangelista Rafael. Meus irmãos, quem dá crescimento à igreja é Deus. 1 Coríntios 3, verso 6, Paulo fala claramente: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando Deus dá crescimento à igreja, esse crescimento, ele é sadio, ele é saudável. Agora, crescer é uma coisa, inchar é outra. Tem muitas denominações de igreja por aí que estão inchando. Aparentemente estão crescendo, mas é um crescimento doente, é um crescimento à custa da qualidade, é um crescimento que sacrifica o que é certo pelo que dá certo. É um crescimento que, para acontecer, estas igrejas abrem as portas para o mundo. Só que não adianta uma igreja cheia de crentes vazios, não adianta haver muito altar e pouco fogo, não adianta haver muito barulho e pouca glória, não adianta ter movimento e não ter avivamento, não adianta ter trovoada e não ter chuva, não adianta ter folhas e não ter fruto, não adianta ter aparência e não ter conteúdo, não adianta ter poço e não ter água, não adianta ter atividade e não ter intimidade, não adianta ter diversidade e não haver unidade, não adianta ter quantidade se não houver qualidade. Esse é o desafio do crescimento, o ponto em que estamos. A igreja pode crescer e a igreja deve crescer, mas com a essência do amor, em uma conduta de temor e se enchendo cada dia mais do Consolador. Queridos, a igreja primitiva, nos primeiros anos, tinha duas opções, em tese, para aportar: ou ficar resumida entre uma seita dentro de uma religião pré-existente, o judaísmo, ou inaugurar uma nova era de espiritualidade e religiosidade, qual seja o cristianismo. E, adotando a segunda perspectiva, a igreja, então, inevitavelmente enfrentou esse crescimento. Todo crescimento traz consigo os seus desafios. Você, pastor, você, amigo, companheiro do Santo Ministério que nos ouve, tem o desejo de crescer?
alargar as tendas, as portas, as paredes da sua comunidade, da sua igreja? Pois é. Se prepare também para os desafios e para as dificuldades internas e externas que serão oriundas do advento do crescimento. Quero aqui apresentar para os irmãos alguns aspectos dos desafios que foram apresentados àquela igreja. Primeiro, o crescimento da igreja primitiva os levou a serem perseguidos. Já estudamos, inclusive, isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1, Atos 5, 17 e 18, Atos capítulo 8, versículo 1. Pedro, João e Estevão foram presos, e no caso de Estevão foi até morto por conta da perseguição do evangelho. Todavia, a perseguição levou a igreja a se multiplicar. Atos capítulo 8, versículo 1 e seguintes. Segundo, o crescimento da igreja teve como consequência a potencialização da desunião e a murmuração interna. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Ou seja, com o crescimento veio a dificuldade de cuidar de todos os que estavam em questão de menos favorecimento ou de necessidade. As viúvas dos helenistas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, mas a igreja respondeu a esse desafio com a organização e a instituição dos diáconos. Ponto 3. O crescimento levou a igreja a enfrentar a hipocrisia e pecado no meio da igreja. Estamos aqui lembrando do caso de Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, o caso de Ananias e Safira. O casal mentiu para aparentar santidade, mas a igreja, com santidade e oração, superou essa dificuldade. A igreja também enfrentou resistências às mudanças culturais, porque não nos esqueçamos que os primeiros crentes vieram oriundos do judaísmo. E a entrada de novos crentes de etnias diferentes, os gentios, trouxeram essa dificuldade. Mas a igreja conseguiu discernir, à luz da orientação do Espírito Santo, pelo Concílio de Jerusalém, como eles deveriam resolver esta causa. Atos 10, Atos capítulo número 15. E por fim, o desafio do crescimento trouxe à igreja a necessidade de discipulado e formação de bons e novos obreiros. Com tantos novos convertidos, havia necessidade de uniformização de um ensino, de correção e do discipulado. Atos capítulo 18, Atos capítulo número 20. Meus amados irmãos, que bênção é nós experimentarmos um crescimento. Mas precisaremos estar atentos, aptos e dispostos a enfrentar os desafios que nos serão apresentados. Ponto número 3, pastor Edivaldo, a vida interior. Alguém diz que quantidade é bom com qualidade, né? Mas a vida interior, eu achei muito interessante essa expressão, né? Que é o coração e a alma. No versículo de número 32, que é da nossa leitura bíblica em classe. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. A ação direta do Espírito Santo nós vemos aqui nesta igreja, neste ponto. E a vida interior aqui pode ser individual ou individualizada, mas também no coletivo, que aqui, para este contexto, provavelmente o comentarista coloca que é no coletivo daquela igreja, uma vida interior daquela igreja, como que era aquela igreja, o ponto anterior, os desafios do crescimento, e aqui nós vemos os desafios do crescimento e a vida interior da igreja, aquilo que estava no seu bojo, aquilo que estava dentro. Olha que o texto sagrado nos dá aqui a referência de Atos, ou o texto da lição nos dá a referência de Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos irmãos, quem dá o crescimento à igreja, já nos disse o evangelista Rafael, é o Espírito Santo, é o Senhor. Tudo bem, nós podemos ter pregadores na igreja que traz multidões, né? Nós podemos ter 2, 3, 5, 10 dias de festas.
lota-se os templos, trazem multidões. Mas só quem dá o crescimento da igreja se chama Espírito Santo de Deus. O convencimento é um atributo exclusivo dele. Ele não dá a ninguém. Por mais eloquente, por mais didático, por mais sabedores, podem ser poliglotas, falar em várias línguas. Mas quem convence o homem? Este atributo não pertence a homem nenhum. Homem nenhum consegue convencer o outro acerca do reino de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus. E esse atributo é de exclusividade dele. É ele quem nos convence, é ele quem nos santifica. Jesus salva e batiza, e o Espírito Santo nos santifica, mantendo o crente unido internamente dentro da igreja. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a nossa vida interior é mais importante que a nossa vida exterior. Esta vida interior quase sempre é referida na Bíblia por meio da palavra coração. Coração na Bíblia aparece cerca de 915 vezes essa palavra, e quase que 99% destas vezes não está se falando do órgão vital que bate no meio do peito, na caixa torácica, entre os pulmões. Essa palavra não é usada na Bíblia literalmente, na sua maioria das vezes, mas é uma linguagem figurada que a Sagrada Escritura usa para se referir a esta vida interior, a este homem interior. O comentarista cita para nós neste ponto Atos 4:32, dizendo que era um o coração e a alma daqueles que criam na igreja primitiva. Por que esta vida interior é mais importante? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração. Disse Jesus em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. E o sábio Salomão nos ensina em Provérbios 4:23 que do coração do homem procede as saídas da vida. Ou seja, todo bem ou mal que alguém pratica começa no seu coração. Portanto, fica para nós o conselho: cuide da sua vida interior. Invista no seu coração. A melhor vitamina, o melhor remédio para o coração está no Salmo 119, verso 11. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é isso? Isso é guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra o Senhor. Consolide sua vida interior, fortaleça seu coração, tonifique a sua alma com a palavra de Deus. Queridos, o comentarista destaca a expressão de Atos capítulo 4, versículo 32. Era o coração e a alma. Essa expressão, à luz do que o comentarista desenvolve nesse argumento, ou no trecho do seu argumento dessa lição bíblica, traz-nos a ideia de que essa expressão revela a identidade da essência do que era verdadeiramente a vida anterior, a vida interior ou o evangelho praticado na intimidade por aqueles crentes. Ou seja, eles tinham uma unidade espiritual autêntica, era um coração e alma. Eles estavam unidos na fé, no propósito e no afeto. Ou seja, o fruto da ação do Espírito Santo e do amor mútuo era algo que caracterizava a identidade da prática cotidiana, da privacidade daquela comunidade de recém-conversos. Eles, com essa expressão, eles praticavam o desapego material e a generosidade voluntária. Ou seja, os bens não eram idolatrados. Eles estavam mais apegados às pessoas do que aos bens, ou do que as pessoas possuíam. Ou seja, é o que o Senhor falou para o apóstolo Pedro na conversão de Cornélio. Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, o espírito de partilha e responsabilidade mútua. Ou seja, a igreja primitiva não era um lugar tão somente de culto, de celebração, para se ouvir uma boa música e compartilhar um bom ambiente agradável, climatizado, com pessoas cheirosas e bem vestidas. Muito mais do que isso, a igreja tornou-se um ambiente de apoio real. Eles compartilhavam as suas posses com quem precisava, promovendo justiça e cuidado mútuo. E, por fim,
eles viviam uma fé traduzida em atitudes concretas, ou seja, não era uma fé tão somente demonstrada em palavras, mas uma fé que poderia ser experimentada por um estilo de vida apresentada pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, que as nossas igrejas também possam experimentar e realizar esse tipo de vida interior. Que não sejamos pegos na denúncia de Jesus contra os fariseus, sepulcros caiados. Que as nossas igrejas não se tornem sepulcros caiados, mas que a nossa igreja seja verdadeiramente um lugar de comunhão, um lugar de espiritualidade e de adoração ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós encontramos na necessidade do semelhante uma oportunidade de revelar o amor de Deus. Ponto número 2. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito, pastor Edivaldo. A graça como manifestação do Espírito, nós vemos aí que esta comunhão entre os irmãos, né, ela é salutar. Ela é tanto na igreja primitiva, né, como nos nossos dias, nós precisamos ter esta comunhão. E quem nos dá esta comunhão é o Espírito Santo de Deus. A graça como manifestação do Espírito Santo, nós lemos o texto de Romanos 5:5, né? E aí esta graça, também que nós todos conhecemos como o favor imerecido de Deus e a manutenção da sua obra ou desta obra, né, em nós, tanto naquele tempo quanto agora, né? Esta graça continua mantendo esta obra de Deus, esta obra criada, né? Ela continua nos dando, ou ele continua nos dando esta graça. O amor como fruto desta graça, nós vemos aí espalhados pela página ou pelas páginas dos evangelhos, das cartas paulinas, de toda a Bíblia. Nós vemos o amor de Deus, e a gente vê o texto áureo da Bíblia, de João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Então, neste ponto de a graça como manifestação do Espírito Santo, nós vemos o amor como fruto dessa graça, da reconciliação e da adoração. Primeiro, é claro, a reconciliação, para que depois venhamos a adorar. Isto trabalha em nós e por nós, tanto a reconciliação como a adoração. E nós vemos aqui explicitamente nos textos sagrados a partilha voluntária como fruto desta graça, que é o que nós vemos nos textos sagrados aqui. Ora, o evangelista Jadson leu para nós que tinha isto dentro desta igreja, tudo em comum, né? Tudo em comum, nada lhes faltava. E faltou-nos dizer que para a pregação do evangelho precisava também deste amor, deste convívio. Ora, o amor derramado por Cristo Jesus nesta comunidade, quando os crentes chegavam em casa, aquele amor se estendia até os demais, né? Aos familiares. Então, queridos e amados irmãos, a graça como manifestação do Espírito Santo, ela é primordial para os nossos dias. Evangelista Rafael. O comentarista nesse ponto vai nos dizer mais para o final: contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Essa comunhão é sinônimo de união. E o Salmo da União, que é o Salmo 133, vai nos dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a partir disso o salmista passa a ilustrar essa união. E no verso 2 ele diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Porque o óleo da unção, utilizado para consagrar o sacerdote, era derramado com tanta abundância que escorria até as partes inferiores das suas vestes. Assim tem que ser abundante a união entre os irmãos. E ele ainda diz no verso 3 que esta união, ela é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Orvalho que nós conhecemos mais como sereno,
traz uma abundância de benefícios para a natureza. A ciência diz que o orvalho refresca a terra, refresca o ar, refresca as plantas para que elas possam dar o seu fruto na estação própria. São muitos benefícios e assim também a união. Ela traz abundância de bênçãos para a igreja, para a nossa vida. E o Salmo da União termina dizendo, porque ali onde? Onde há união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ali a graça de Deus se manifesta por meio do Espírito. Esse é o ponto. Deus cura o corpo, Deus cura a alma, Deus dá crescimento à igreja, Deus abre portas, Deus abençoa quando há comunhão. Igreja não é lugar de oposição. Igreja é lugar de comunhão. Igreja não é lugar de competição. Igreja é lugar de cooperação. Igreja não é lugar de rivalidade. Igreja é lugar de unidade. Quando existe unidade, o Espírito tem liberdade. Quando existe comunhão, a graça de Deus entra em ação. Eu gostaria de propor aos amados que a palavra graça aqui tenha a seguinte inteligência, que a palavra graça possa ser entendida como uma manifestação direta da ação do Espírito Santo. A graça como manifestação do Espírito. O que nós podemos concluir aqui, de um trecho que o comentarista diz, o seguinte: muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. É natural que os irmãos mais experientes possam trazer-nos as experiências extraordinárias que eles viveram em Deus no decorrer de sua vida cristã. E muitos são tentados a crerem e concluem, infelizmente, de que todo aquele poder, aquela manifestação de graça, através dos dons espirituais que eram derramados na igreja de outrora, era uma consequência de uma obediência irrestrita e cega a regras. Enquanto, na verdade, o segredo para se ter uma igreja onde há liberdade para o Espírito de Deus operar não está tão somente na obediência às regras, mas, acima disso, está na comunhão em que os crentes vivem entre si. A graça se manifesta junto com o poder do testemunho. Ou seja, os crentes tinham tanta comunhão entre si que comungavam e testemunhavam de maneira coletiva o favor que Deus lhes fizera através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A graça confirmava a autenticidade da mensagem, ou seja, era o Espírito dando fruto e também operando sinais através da vida daqueles irmãos recém-conversos. O mundo reconhece a autenticidade da fé quando vê a comunidade cheia da graça de Deus. É a nossa comunhão, é a nossa capacidade de superar as nossas diferenças, porque da nossa convivência nós constataremos inevitavelmente as diferenças que existem nas nossas preferências. Um gosta do preto, outro gosta do branco, um gosta do dia, outro gosta da noite. E isso não diz da nossa excomunhão. Isso fala das nossas diferenças. Mas é o Espírito Santo derramado em nós que nos ajuda, por graça, a superarmos as nossas diferenças e glorificarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo em unidade, fé e propósito. A graça como um favor imerecido, pastor Edivaldo? Bem, a evidência, né, da graça divina é vista na pregação, né, o comentarista colocou aí, né, e no alívio das necessidades materiais dos pobres. Então, nós vemos aí, neste contexto em que nós estamos estudando. E a graça de Deus, ela revela esse amor cristão. O comentarista também colocou isso aí. O ambiente cristão daquele primeiro século se tornava contagiante por causa desta abundante graça, né, que nós vemos aqui. E, igual o evangelista Jadson disse, nos dias atuais, uma igreja estruturada na palavra, nos dons, nós vemos a manifestação do Espírito Santo. E que se nós formos olhar para nós mesmos, no nosso contexto, né, no contexto de hoje, e as necessidades daqueles que mais precisam, às vezes a gente passa de largo,
né, dos mais necessitados, dos mais carentes. Mas uma igreja sem assistencialismo não é uma igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo. Essa é uma frase que eu sempre uso para dizer aos irmãos. A igreja precisa entender a necessidade. E a Bíblia também diz que nós sempre teremos pobres entre nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de número 4, ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Este é o amor de Cristo que é derramado em nós. Então nós precisamos entender. Os cristãos do primeiro século vendiam as propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Mas traziam por quê? Porque eram melhores do que os outros? Não. É porque viam a necessidade e porque o Espírito Santo trabalhou e despertou no coração deles a necessidade daqueles que precisavam. Então era entregue aos pés dos apóstolos e dali se repartiam. Glória a Deus. Evangelista Rafael. Uma definição simples de graça. Amor espontâneo de Deus que nós não merecemos, mas que nos é concedido. Efésios 2:8 nos diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o meio, mas a graça é a fonte, é a origem, é a raiz da nossa salvação. Uma das solas, ou um dos princípios no qual se fundamentou a reforma protestante de 1517 era justamente em latim sola gratia. Somente a graça é suficiente para salvar. Nós temos o privilégio de estar vivendo essa dispensação, conforme Efésios 3:2, dispensação da graça. Um período de tempo que vai, em linhas gerais, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Salário, o que é isso? Recompensa justa e devida pelo trabalho prestado. Isso é salário. Então a Bíblia está nos dizendo que a recompensa justa que nós merecíamos por causa do nosso pecado era a morte. Mas pela graça de Deus, você recebe o que você não merece. Você recebe a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é graça. Graça como favor imerecido. A palavra aqui no grego é charis, ou charis, que dá-nos os seguintes sentidos: favor que não pode ser comprado, amor que não depende de merecimento, ajuda de Deus dada gratuitamente. O texto é muito categórico ao afirmar que todos estavam possuídos de maneira abundante por esta graça, e em todos eles havia abundante graça. Eles tinham a percepção que a capacitação do Espírito que lhes havia sido dada não era algo ou produto de seus próprios méritos, mas era um favor, um presente, um dom, algo que Deus lhes concedeu apesar de seus não merecimentos. Portanto, nós vemos que a graça de Deus os salvou, sem eles terem recebido isso de forma meritória. A graça como fruto da ressurreição de Jesus davam testemunho da ressurreição e havia abundante graça. Ou seja, o testemunho da ressurreição é o centro do evangelho. A ressurreição é a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o qual garante graça abundante a todos os que creem. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a prova que a morte não teve sobre Cristo a legalidade de lhe pagar o salário pelo que ele fez. Então, a ressurreição de Jesus é a prova de que a graça que Deus nos deu, ou a graça que nos alcançou pela soberania de Deus, não é algo inexorável ou que tenha nexo com os nossos méritos ou obras.
é o favor de Deus que nós não merecemos. A graça que transforma relacionamentos e atitudes, ou seja, a abundante graça resultava em generosidade voluntária, versículos 34 e 35, unidade sincera, versículo 32, e testemunho poderoso. A graça de Deus, como um favor imerecido, quando ela é compreendida pelo salvo, aquele que experimentou genuinamente a salvação e reflete os seus efeitos, ela muda a maneira como nós enxergamos a vida, enxergamos o nosso Deus e enxergamos o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós estamos agora por adentrar no tópico de número 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Você ainda não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta? Não deixou sua curtida, não deixou o seu comentário, não se inscreveu aqui no link do nosso WhatsApp? Faça isso e nos ajude nesse engajamento orgânico a proclamar a volta do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da nossa alma. Ponto número 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Pastor Edivaldo, a busca pela equidade. A busca pela equidade. Eu vou usar o que o comentarista colocou aqui. O que seria, né? Ou o que é equidade, né? Ele colocou o que a equidade busca fazer. A equidade busca ajustar o desequilíbrio entre as pessoas, reconhecendo igualmente o direito de cada um, diferentemente de igualdade. Neste ponto aqui, nós vemos que a igreja em Jerusalém não era nivelada socialmente, né? E eu fico pensando, estudando, como seria essa famigerada teologia da prosperidade aqui neste contexto, né? Porque essa distorcida aí, em troca, você dá tanto para receber tanto de volta. É uma barganha com Deus. Mas não era isso que nós vimos aqui, neste seio, ou no seio desta igreja, ou desta comunidade. Havia pessoas mais abastadas? Havia, como há hoje também, mas haviam pobres também. Então, a equidade busca ajustar esse desequilíbrio, né? Mas como que era feito? Só através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir na vida da pessoa convertida, ele não consegue ter esse entendimento ou esse discernimento de que as pessoas, ou de que você pode fazer algo em favor do mais necessitado. E a gente tem exemplos práticos, né? No cotidiano. Você pode aí, você que nos assiste, pode dar uma volta no seu bairro aí, num domingo de manhã, ou num sábado de manhã. Pega aí um rapaz que, talvez, alguns transeuntes aí na sua cidade, menos favorecidos aí, ou alguns mendigos, convida ele para tomar um café numa padaria, pergunta como que foi a noite dele, como que foi a semana dele. É uns exemplos práticos. É o que eu disse lá atrás. A igreja precisa estar engajada neste contexto. E a igreja nossa de hoje, o modelo é a igreja primitiva. É a igreja primitiva. Não tem essa de dissociar. Hoje nós vivemos num contexto, claro, o contexto é outro, mas o nosso Deus é o mesmo, nós temos as mesmas dificuldades, nós temos os mesmos desafios, temos desafio de crescimento, nós temos pobres, nós precisamos entender isso. E Jesus nos deu, através da salvação, o Espírito Santo. É aquele que nos convence, é aquele que nos abre os olhos para as necessidades daqueles que estão aí precisando. E a igreja pode sim fazer. E o amor se expressa, como o comentarista disse, na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos mais necessitados. Graças a Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, quem ama, doa. Você prova que ama quando você doa alguma coisa. Esse é o exemplo da igreja primitiva. No final desse ponto, o comentarista cita Atos 4, verso 34, e a Bíblia vai nos dizer que
os irmãos vendiam suas propriedades e doavam o valor aos pés dos apóstolos, que distribuíam a cada um conforme a necessidade. Porque amar é doar. Este é o exemplo que o texto áureo da Bíblia nos deixa. O próprio Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que ele doou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. É possível doar sem amar, mas é impossível amar e não doar alguma coisa. Quem ama, doa, entrega, oferece algo. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser prioridade, pode ser obediência, pode ser respeito, pode ser muitas coisas. Mas se ama, doa, oferece, entrega alguma coisa. 1 João 4,20 nos adverte que se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque se ama a Deus, também precisa amar a imagem e a semelhança de Deus, que é o seu irmão, que é o seu próximo. E uma das formas de evidenciar esse amor é doando, é oferecendo, é entregando algo em favor do seu próximo. Graças a Deus. Queridos, a palavra equidade nada mais é do que uma manifestação do conceito moderno de justiça, que é dar a cada um o que é seu. Equidade e isonomia são conceitos siameses, que nos dá a ideia de tratar os iguais no limite das suas desigualdades. Porque se você não considera a desigualdade entre pessoas que estão em um mesmo contexto, você somente acentua as suas diferenças. Portanto, quando a igreja nos diz de equidade à luz do versículo de número 34, nos dá a ideia de que o amor cristão se manifesta em compaixão prática. Não havia entre eles necessitado algum, ou seja, eles não toleravam desigualdade extrema dentro da igreja. Nós não somos feitos sob uma esteira de produção. Nós somos indivíduos. E como indivíduos possuímos características que nos diferenciam uns dos outros. Diferenças intelectuais, diferenças educacionais, diferenças financeiras. E o que nós precisamos, à luz do propósito que a igreja primitiva cumpriu em seu tempo, é nós conseguirmos equalizar essas diferenças ao ponto de que aquele que tem muito não ignora a necessidade daquele que tem pouco. E aquele que tem pouco, tem saúde e capacidade de trabalhar, também não sobrecarregue aquele que tem muito. Esse é o exemplo que nós podemos aplicar de equidade, ou seja, essa compaixão ativa era a evidência do novo nascimento. A equidade não era algo imposto. Os que possuíam terras ou casas, eles vendiam por uma liberalidade. Aqui nós não estamos falando de dízimo, aqui nós não estamos falando tão somente de oferta, aqui nós estamos falando de uma autoexpropriação. Eles se autoexpropriavam, vendendo tudo que possuíam, entregavam aos pés dos santos apóstolos, isso por uma atitude espontânea e liberal, ou seja, era uma resposta voluntária, cheia de amor e discernimento. Cada um contribuía conforme a sua fé. Ou seja, onde o Espírito Santo reina, não há espaço para o egoísmo. A busca pela equidade nos tempos apostólicos também precisa ser uma busca hoje, porque isso reflete o coração de Deus. Deus sempre manifestou a sua preocupação e o seu cuidado zeloso especial em favor da defesa do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Nós precisamos, irmãos, rever as nossas prioridades, equalizar no orçamento da igreja, você, o senhor, pastor presidente que nos ouve, tentar priorizar no orçamento da igreja investimentos em pessoas. Porque o mármore gelado e caro que nós aplicamos nas paredes e no piso de nossas igrejas vão ficar aqui quando Jesus voltar para buscar, para arrebatá-la. Os lustres, os painéis de LED, os cachês extraordinários para pregadores e cantores. Tudo isso ficará no arrebatamento da igreja. Precisamos
equalizar as nossas prioridades, redefinindo-as para investir em pessoas, porque estas sim serão alcançadas por um investimento inteligente e entrarão no céu juntamente conosco para a glória e louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Propriedade e compartilhamento, pastor Edivaldo. Dizemos que o bem maior da igreja são as pessoas, né? São os membros, né? E isto é uma máxima, é uma verdade. Podemos fazer o bem, o comentarista colocou, né? A quem necessita de uma forma ou de outra. Sempre haverá uma possibilidade de nós, enquanto cristãos, fazermos o bem. E neste contexto aqui, propriedade e compartilhamento, nós vemos aí 1 Timóteo 6,18, está escrito desta forma: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Os bens serviam para serviço da obra do Senhor. Todos se envolviam no trabalho daquela igreja. Então, essa igreja pegava os bens, partilhava, missão era feita, nós vemos isso aí em Atos 1:8, né? E nós vemos aqui no texto de uma mulher chamada Maria, o comentarista até coloca, né, que ela era mãe de João Marcos, e ela cede, olha como que são, né, de várias formas o trabalho da igreja, ela cede à igreja. Muitos dizem que ela era uma mulher de posse e ela cede o seu lar para que essa igreja instaure ali, e ali se preste culto e louvor a Deus. E também o assistencialismo. Evangelista Rafael. Compartilhar, dividir o que é seu, usar o que é seu para servir o teu próximo. Este é o exemplo que o próprio Deus nos dá. Eu destaco rapidamente 4 coisas que Deus compartilhou. Primeiro, o seu Espírito. João 2,28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito é dele, mas ele compartilha conosco. Segundo, seu Filho, Mateus 3,17, por ocasião do batismo, Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho é dele, mas ele compartilha conosco. Apocalipse 22,12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é dele, porque a maior obra foi dele, mas ele compartilha esse galardão conosco na sua vinda. E por fim, em quarto lugar, Apocalipse 3,21, ele diz: o que vencer, eu concederei o direito de se assentar comigo no meu trono. O trono é dele, mas ele te ama tanto que quando você vencer, ele vai compartilhar o seu trono conosco. Que possamos seguir o exemplo do nosso Deus, compartilhar, que cada dia possamos ser mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Queridos, Atos 4, 34 e 35 nos dá aqui o exemplo clássico do conceito de propriedade privada e compartilhamento. Nós queremos deixar aqui claro que, como assembleanos, subscrevemos nossa declaração de fé e rechaçamos toda teoria nefasta, demoníaca e antidemocrática que compõe o comunismo e o progressismo esquerdista. Portanto, nós não estamos aqui propondo uma superação da propriedade privada pela só utopia daqueles que acreditam que existe uma luta entre classes, entre nós contra eles. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, à luz do que experimentou a igreja primitiva, é que a propriedade privada ela pode ter propósitos que colaboram para a comunhão. Ou seja, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, eles colocavam à disposição aos pés dos apóstolos para que assim repartissem com os mais necessitados. Ou seja, a Constituição da República também diz que a propriedade privada precisa ter a sua função social. E nós, como servos de Deus, dizimista que podemos, e eu acredito que devemos ser,
Devemos praticar o dízimo e as ofertas por fé, gratidão, generosidade e por liberalidade, compreendendo que as nossas contribuições financeiras na igreja cumprem esse propósito. Mas pelo menos na Assembleia de Deus Floresta, eu acredito que isso acontece no Brasil todo, quando eu chego para dizimar e ofertar, eu não apresento contra-cheque, eu não apresento extrato bancário, porque se trata de uma generosidade, de uma liberalidade. Quando eu entendo que aquilo que Deus me deu, além do que eu preciso, precisa cumprir propósitos específicos. O compartilhamento ele tem que ser responsável. Eles entregavam aos pés dos apóstolos, assim como nós entregamos. A Assembleia de Deus Floresta tem uma diretoria, tem uma tesouraria, tem um conselho fiscal que apresenta mensalmente relatórios para a igreja. Portanto, assim como eles praticavam a liberalidade e o compartilhamento com responsabilidade, nós também o fazemos. A liberalidade e o compartilhamento como distribuição com justiça e sensibilidade aos necessitados e às necessidades. A base da distribuição era a necessidade real, ou seja, nós precisamos ter a sensibilidade de discernir o que é a necessidade do nosso povo. Se o nosso povo quer andar sob um piso muito caro ou se o nosso povo quer comida na barriga. Nós precisamos entender e ter essa sensibilidade do Espírito para reverter a liberalidade dos nossos irmãos em favor dos nossos irmãos. Ponto de número 3. Um exemplo da voluntariedade, pastor Edivaldo. Meus irmãos, neste ponto, eu vou destacar que ninguém, como disse o comentarista, deseja ver o outro excluído. Eu achei muito interessante o que o comentarista colocou para nós neste ponto. Ninguém contribui ou contribuiu porque foi constrangido a isso, como o evangelista Jadson nos disse, né? Não foi o início lá, né, do comunismo, não foi o início do comunismo na igreja do primeiro século, né? Nós fazemos liberal. E ninguém, nos dias atuais, é constrangido a doar, exceto em alguns outros ambientes. Não na Assembleia de Deus, na qual nós fazemos parte, ou pertencemos. E eu achei muito interessante o que o comentarista colocou, que havia uma consciência de pertencimento. E o que era isso? As pessoas que aceitavam a Cristo faziam questão, ou estavam alegres, por fazer parte daquela comunidade. Eles falavam para fora, eu faço parte desta igreja, eu faço parte desta comunidade. Você é de onde? Lá. Eu sou da igreja de Jerusalém, eu sou da igreja evangélica Assembleia de Deus. Vou fazer o merchandising. Ministério Floresta. E você puxa a brasa para a sua sardinha aí, onde você estiver. Mas eles tinham consciência de pertencimento e se alegravam por pertencer a uma igreja que tinha tudo em comum. E isto é que nós crentes, quando as pessoas são abraçadas, como as pessoas se importam com os problemas dos outros, as situações adversas, e todos nós temos, as pessoas se sentem niveladas. E isto é bom, isto é maravilhoso. Este é o amor de Cristo, como disse o evangelista Rafael, derramado sobre nós. Evangelista Rafael. Um exemplo de voluntariedade. Ninguém é obrigado a nada. Deus propõe, Deus não impõe. Deus quer, mas você também tem que querer. A generosidade na Bíblia é uma semeadura, mas só pode colher quem um dia plantou. Faça o bem, sem olhar a quem. Não faça nada no reino por obrigação, mas faça de todo o coração, porque a obra de Deus é servir o próximo, não é ser visto, mas é servir de forma voluntária e com alegria para a glória de Deus. A voluntariedade é a marca de tudo que nós fazemos para Deus e no seu reino. Seja no emprego ou no empreendimento do nosso tempo e talento, seja no investimento dos nossos recursos. Lucas capítulo 6, 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida,
recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Ou seja, a nossa voluntariedade é a chave que abre a porta para uma vida extraordinária. 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, quem dá com voluntariedade. Pastor Edivaldo, sua saudação final, meu querido, em nome de Jesus, e desde já, o nosso muito obrigado por mais uma participação. Eu aqui agradeço pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Evangelista Rafael. Um dos sinais dos fins dos tempos, Mateus 24:12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Simplificando, o pecado aumenta, o amor diminui. Mas um detalhe importante, Jesus não disse que é o amor de todos que esfriar. Ele disse o amor de muitos. Significa que essa palavra vai se cumprir, e ela tem que se cumprir, porque foi dita por Jesus. Mas não precisa se cumprir na tua vida, na tua família, na tua igreja. A decisão é sua. Como já dito nesta aula, que o amor de Deus esteja derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que bom que você esteve conosco em mais uma de nossas pré-aulas. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.